Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento juntos. Estamos trabalhando com você a beleza da constatação do autoconhecimento. A importância, o valor, a beleza do autoconhecimento. Basicamente, autoconhecimento é a espiritualidade. A real espiritualidade reside no autoconhecimento. Agora, não aquilo que de repente você entende por autoconhecimento, também não aquilo que você entende por espiritualidade. Duas coisas aqui importantes que eu quero colocar para você. Espiritualidade não é aquilo ligado a práticas espirituais ou a espiritualismos de qualquer tipo. Rituais, cerimônias, crenças, superstições. A real espiritualidade é o contato com a realidade divina do seu próprio ser. Portanto, se trata da verdade que você é, da verdade de Deus em você. E a questão do autoconhecimento é a base para isso. Porque aqui o que eu considero e coloco como autoconhecimento não é algo ligado ao desenvolvimento da personalidade. Então, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, isso não anda junto, como alguns acreditam. Alguns estão nessa busca desse assim chamado autoconhecimento, na intenção de encontrarem o desenvolvimento pessoal, de encontrarem aquilo que eles chamam de amor próprio e realização pessoal, emocional. Então, as pessoas geralmente atrelam autoconhecimento a essa questão emocional. Autoconhecimento é essa questão de amor próprio. Atrelam autoconhecimento a essa questão do desenvolvimento pessoal. Enquanto que, na realidade, o real autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, é o fim da ilusão do sentido de separação. É o fim da ilusão dessa ego-identidade. É o reconhecimento da natureza divina em você. Então, autoconhecimento é algo intimamente ligado à verdadeira espiritualidade. Eu falo do verdadeiro autoconhecimento, é claro. E é isso que nós estamos trabalhando com você aqui, nesses encontros. É fundamental encontrar a verdade sobre quem você é. Esse encontro com a verdade de si mesma, de si mesmo. O único real, o único verdadeiro propósito. O único verdadeiro e real propósito na vida é o reconhecimento da verdade sobre quem você é. Então, autoconhecimento e propósito de vida é algo que tem uma grande realidade dentro desse contexto que estamos colocando aqui. Porque uma vez que você se compreenda a verdade sobre si mesmo, você irá acolher a verdade da vida como ela é, como ela se mostra, como ela se apresenta. Aqui juntos estamos colocando para você como isso se torna possível. A base para isso está na autoinvestigação. É necessário que você primeiro investigue a si mesmo,
se auto-investigue, olhe para dentro de si mesmo, perceba toda essa ilusão criada pelo pensamento, criando uma história acerca de quem você é e lhe afastando da verdade sobre si mesmo, Então, quando as pessoas estão tentando descobrir a verdade do autoconhecimento, elas fazem perguntas tipo: como adquirir autoconhecimento? Mas compreenda, autoconhecimento é uma direta constatação de si mesma, de si mesmo. Então, esse adquirir, entre aspas, é uma simples constatação da verdade sobre quem você é. E a base para isso está na autoinvestigação. Então, a autoinvestigação te dá a base para essa constatação do autoconhecimento, porque ela lhe coloca nesta condição de trabalho em si mesmo, pela real meditação. Aqui incluímos mais um termo muito usado aqui dentro para vocês, colocado aqui dentro desses encontros para vocês. O termo é meditação. Eu me refiro à real meditação, à verdadeira meditação. A meditação real não faz outra coisa a não ser lhe dar uma constatação dessa sua unicidade, desta beleza, desta presença divina que você traz dentro de si mesmo. Só agora, só então, só nesse momento é possível saber qual é o real propósito da vida, qual é o real propósito de si mesmo nesse contexto de sonho. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Nós estamos aqui, nesses encontros, sempre dentro de paradoxos. Nós temos aparentes paradoxos aqui. Esse estado natural de ser, ele floresce a partir desse lugar, que é o lugar do autoconhecimento, do reconhecimento da verdade que é você. E o paradoxo aqui é o descarte daquilo que é você, ou seja, daquilo que você acredita ser você. Esse estado natural é um florescimento desta presença, desta graça, desta realidade divina. O paradoxo aqui é que estamos diante de algo que já está presente. E, no entanto, não parece estar presente. Qualquer movimento para chegarmos a isso é um movimento de afastamento, uma vez que isso já está presente. Mas a pergunta é como isso já está presente e, ao mesmo tempo, não está presente. E qualquer movimento para ir de encontro a isso é, na realidade, um afastamento disso. Esse é o paradoxo. Nós nos afastamos disso exatamente nessa busca por isso. Portanto, essa aproximação do autoconhecimento é a aproximação da investigação daquilo que já está aqui agora, do qual nos afastamos quando criamos ideias sobre isso e caminhamos em busca de objetivar essas ideias, de realizar essas ideias. Então isso nos afasta.
O nosso trabalho aqui está em investigarmos a verdade que somos aqui e agora. Percebermos a beleza do descarte daquilo que não somos. É algo que acontece também aqui e agora. Por isso estamos diante de algo muito paradoxal. Como podemos nos livrar de um movimento com o qual nos identificamos e que sustenta essa ilusão? Se não podemos nos livrar disso pelo esforço, por um novo método, por um novo sistema, por uma nova fórmula ou por uma nova prática. É aqui que entra aquilo que Ramana Maharshi chamava a auto-inquirição. A simples constatação da verdade sem escolha. A simples constatação da verdade daquilo que se mostra. E você não julga, não compara, não rejeita, não escolhe fazer nada, apenas observa. Isso é o fim da dor, é o fim do sofrimento, é o fim da ilusão, do sentido de separação, com esse medo que isso representa. Então, o trabalho do reconhecimento da verdadeira felicidade, do verdadeiro amor, da verdadeira paz, da verdadeira liberdade, da verdadeira realização, está na constatação daquilo que você é, aqui e agora. A compreensão disso de uma forma direta é a revelação do seu próprio ser. E a meditação é parte disso. Assim como a auto-investigação. Tudo isso é parte desta visão real do autoconhecimento. É preciso soltar absolutamente tudo, tudo que não faz parte daquilo que é você, se passando por você. É o que estamos dizendo aqui. O que estamos dizendo é que você não pode encontrar a verdade, mas pode constatar a verdade presente, aqui e agora, nesse instante. Isso por quê? Porque isso é a sua natureza verdadeira. Todo o seu trabalho aqui é de descartar aquilo que se passa por você e que não é você. Aquilo que procura tomar o lugar que é o seu verdadeiro lugar. Aquilo que procura substituir você. Aquilo que procura assumir sua natureza real, inata. O descarte dessa ilusão. Portanto, não se trata de ganhar algo. Autoconhecimento real, verdadeiro autoconhecimento, não é ganhar algo. É constatar o que já está presente e descartar aquilo que não é, assumindo aquilo que é. Portanto, a investigação dessas crenças mentais, desses conceitos, dessas imaginações, desses interesses e motivos, e programas e sonhos e idealismos, é importante que tudo isso seja solto, para que você, em seu ser, possa florescer, possa se apresentar.
E essa é toda sua dificuldade. Porque de uma forma sutil permanece sempre esse desejo de chegar, de alcançar. De obter, de se livrar e tudo mais. Então aqui a verdade sobre quem somos, a verdade sobre quem é você, está nesse esvaziamento por completo. Realização, eu quero repetir isso para você, não está em alcançar, em realizar nesse sentido de obter algo. A verdadeira realização não é uma realização. Mais uma vez estamos diante do paradoxo. Realização é a constatação desse vazio, desta presença, desta divina realidade do seu ser. O trabalho para isso está na autoinquirição, na autoinvestigação, na meditação e nessa rendição a essa verdade. Esse é o assunto que tratamos aqui com você. Quando isso se mostra presente, estamos diante desta realidade, a realidade da constatação da verdade, que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. É somente isso. É somente isso. Há um poder que levanta esse corpo aí da cama pela manhã, leva ele para o trabalho, coloca ele trabalhando, coloca ele pensando, coloca ele recebendo pelo seu trabalho, pagando suas contas. Há um poder fazendo isso. Você está alienado de si mesmo quando acredita que é alguém nessa coisa toda. Ver o que já está presente é aqui o real alcançar, entre aspas. Você não vai atingir algo que está distante. Aqui esse atingir é a constatação daquilo que você é.